Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? E aí, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para todos os ouvintes e para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, o nosso assunto é Tarcísio e Pablo Marçal. O Tarcísio vai a Brasília conversar com o Bolsonaro. O Ricardo Nunes está reclamando, não reclamando, mas enfim, desejando uma participação mais ativa do Bolsonaro na campanha dele, Ricardo Nunes, e o Tarcísio está se movendo nessa direção. O que está por trás disso tudo, Vera Magalhães? O governador resolveu tomar a rédea dessa situação, Sardenberg, até a revelia do próprio Bolsonaro, que chegou a aconselhá-lo a pegar mais leve, a não se associar tanto ao Ricardo Nunes, para não ficar carimbado com uma eventual derrota. Essa covardia na política é uma das características bem marcantes do Bolsonaro. Quando ele via risco de perder, quando ele se sentia acuado, ele sempre se retraía, ele dava um recuo. Isso aconteceu em várias ocasiões na presidência dele. Esse medo da derrota é uma coisa muito constante nele, tanto que a postura dele depois de perder a eleição foi aquele isolamento no Palácio da Alvorada, etc. E ele passou a adotar uma postura muito parecida quando confrontado com esse fenômeno Pablo Marçal, que ele não anteviu, nem ele nem o seu entorno. Então, quando ele percebeu, o Pablo Marçal já tinha engolido uma parcela do eleitorado bolsonarista, já estava crescendo mesmo sem o apoio do Bolsonaro. Então ele passou a enxergar um risco real de ser derrotado dentro da direita por um adversário que ele não percebeu o tamanho que tinha. Então ele passou a recomendar o mesmo tipo de cautela e de temor ao Tarcísio. Só que o governador faz uma outra leitura. Ele tem demonstrado aos interlocutores dele, com quem eu tenho conversado, muito receio da ficha do Marçal, dos envolvimentos que ele tem com casos muito rumorosos, como aquele em que ele foi condenado, mas a condenação prescreveu, com o caso em que ele levou pessoas para uma montanha. Eu até faço menção a esse caso hoje na minha coluna, e essas pessoas quase morreram porque foram levadas sob risco. Essas ligações que ele tem com influenciadores, com dirigentes partidários investigados, alguns até réus por associação com o narcotráfico, com o PCC, etc. Então o governador tem uma preocupação com esse aspecto da trajetória dele. E ele sabe que se o Marçal realmente ganhar a Prefeitura de São Paulo quase sozinho, sem tempo de TV, sem partido, ele vai ser uma figura muito grande, inclusive para 2026 e depois. E aí, praticamente, o que acontece, eu ouvi essa definição de um aliado do governador, vai pular a geração dele, vai pular a geração do Tarcísio. O Tarcísio vai ser uma espécie de viúva porcina da direita, aquele que foi sem nunca ter sido. E isso preocupa bastante o governador. E são coisas de uma nova política com a qual ninguém está muito habituado, que é muito feita com o aspecto de rapidez das redes sociais. Então ele está tentando estancar a sangria de queda do Ricardo Nunes, dar um punch ali na campanha do Nunes, aparecer com ele, gravar vídeos. Tem um vídeo dele que está circulando muito e que entrou no horário eleitoral do Ricardo Nunes, que é falando das chances de segundo turno e colocando o Nunes como alguém mais viável para vencer o Guilherme Boulos no segundo turno, que ele acha que é um discurso poderoso para que uma parcela da direita que está encantada pelo Marçal reflita e vote no Nunes, faça um voto útil no Nunes, com essa questão de que ele vence com mais folga o Boulos no segundo turno. Então o Tarcísio está fazendo um movimento contrário ao do Bolsonaro, que é o de se aproximar mais ainda do prefeito nesse momento. Vera, e a gente observando aí esse racha, né, na direita, talvez o próximo sábado seja um dia determinante para saber como vai ficar essa situação, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou um ato lá para a Avenida Paulista. E você sabe, Vera, que mais cedo a gente estava trazendo informação sobre esse ato aqui, e o Bolsonaro já disse o seguinte, que tudo que é candidato do campo da direita vai ser bem-vindo no palanque se quiser subir.
E se o Marçal não quiser subir no palanque do Bolsonaro e fizer um ato paralelo, Cássia? Ele passou a adotar essa estratégia de fazer mistério sobre o que ele vai fazer no dia 7 de setembro. E ele até, naquele jeito dele de esculachar jornalista, que é um método, né, que ele tem, deu uma esculachada numa jornalista. E quem é que te disse que eu vou no 7 de setembro? Quem foi que te falou? Quem que te confirmou? Então ele passou a fazer mistério para aumentar o nervosismo. Então tem algumas hipóteses que vão ser interessantes de observar. Ele não ir fazer um outro ato e esse ato bombar mais que o do Bolsonaro, pelo menos nas redes sociais, ainda que na Paulista tenha mais gente, o Marçal fazer mais barulho nas redes, e ele faz muito barulho nas redes. Ele ir ao 7 de setembro e ser mais ovacionado que o Bolsonaro, que seria um risco também, isso sem falar, porque os candidatos não vão poder falar, e ele ir ser aplaudido e o Nunes ser vaiado. Então são riscos muito grandes que tanto o Bolsonaro quanto o prefeito correm com esse ato, e que o Marçal está sabendo manejar bem com essa expertise que ele tem de usar as redes sociais para causar esse mistério, para criar memes, para criar expectativa, usando bem a chamada economia da atenção. Então, realmente, esse ato vai ser um termômetro muito interessante, mas não necessariamente o Bolsonaro está no comando do que vai acontecer no sábado. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã e até mais no Viva Voz, ponto final. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.